Bom, o primeiro exemplo então que a gente vai fazer no Dart é o exemplo básico de toda linguagem, que é o Hello World. Então a gente vai ver o funcionamento então desse pequeno aplicativo aqui. Pois bem, esse então é o Dartpad, que nós vamos utilizar nesse primeiro contato com a linguagem Dart. Quando você carrega o Dartpad, ele já traz para você aqui um exemplo, ok? Aqui na parte esquerda. E na parte direita, aqui, onde está escrito console, é a saída, é o resultado. Então, por exemplo, se você fizer um print, que é a instrução para a saída de dados padrão, o resultado vai aparecer aqui no console. Então, para a gente começar, eu vou fazer então o exemplo que eu havia dito, que era o Hello World. Então, apesar de simples, ele vai permitir que a gente comece a explorar algumas coisas, como por exemplo, todo programa que foi escrito em Dart, ele vai precisar de ter uma função main, tá bom? Qualquer um. Então, mesmo quando nós estivermos trabalhando dentro do Flutter, né, e lembrando que o Flutter ele usa a linguagem Dart, então lá também nós vamos precisar ter um main, perfeito? Então, normalmente o que o Hello World faz é o que? É uma saída de dados, ele vai escrever uma mensagem na tela. Então aqui nesse caso, o Dart utiliza o comando print, a sintaxe do print é essa, né? A mensagem a ser impressa vem entre parênteses, eu vou utilizar a aspa simples e coloco a mensagem assim. Então a exclamação aqui, ó. Pronto. Então esse aqui seria o primeiro exemplo, tá? Utilizando a linguagem Dart. Caso eu queira verificar o resultado, eu clico aqui em Run. Opa, tá lá o resultado, Hello World. Então, bem simples, mas aqui a gente já consegue observar uma coisa, que é necessário uma função main para os programas escritos na linguagem Dart. Bom, no nosso segundo exemplo, a gente tem um programa um pouquinho mais extenso do que o do Hello World, mas agora é para a gente poder testar algumas coisas, como por exemplo, a impressão de valores na tela, a questão também da tipagem das variáveis na linguagem. Bom, o segundo exemplo básico, então, ele vai nos permitir explorar algumas outras coisas. Primeiro, toda linha que for um comentário, ela vai iniciar com essas duas barras. Na verdade, tem uma função aqui que vai imprimir um número inteiro, então por isso que eu chamei de print integer. Todas as funções, elas começam então com esse símbolo e terminam com esse. Para os parâmetros, então lembra que o Dart ele é uma linguagem fortemente tipada, então aqui eu preciso indicar o tipo do parâmetro que ele vai receber. Então eu vou chamar isso aqui de número A. Pois bem, então como o nome diz ali, eu vou imprimir o número inteiro. Então eu vou colocar aqui a instrução print, nós já vimos no exemplo anterior, que vai fazer a saída dos dados. Aqui a gente vai colocar esse dólar nisso aqui. Então, o que é esse dólar que eu coloquei aqui? Número A, assim. Pronto. Então, o print ele escreve alguma coisa na tela, só que o print ele sempre vai escrever uma mensagem que é do tipo string, um tipo texto. Então quando eu coloco esse dólar aqui na frente, esse cifrão aqui, tá na frente do número A, que era um inteiro, eu vou estar transformando esse valor para um tipo caractere, para um tipo texto. Vou colocar aqui mais um comentário então, né? Bom, aqui agora vamos fazer o main, tá certo? Se eu tentar escrever, tentar executar ele aqui, olha, ele vai dar um erro. No método main não foi encontrado. Ok? Então vamos inserir aqui um método main. E agora? Vamos fazer o main aqui. Então esse é um void main. Vamos abrir e fechar logo aqui. Bom, por enquanto a gente não sabe fazer a entrada de dados ainda. Então o que eu vou fazer aqui é uma atribuição de valor. Ok? Então vou criar uma variável
chamar de número, e vou dar ele um valor qualquer. O que isso aqui está fazendo? Ele está declarando e inicializando a variável. Eu poderia fazer, né, só um var número, né, só criar a variável e depois atribuir um valor a essa variável. Mas nesse caso aqui eu já fiz tudo numa linha só. E aqui tem uma coisa interessante. A linguagem Dart, ela consegue adivinhar o tipo do dado. Então aqui ele já vai saber que número é tipo inteiro. Então eu vou chamar aquela função, ó, e vou passar para ele o valor dessa variável aqui, número. Ó, viu que ele desmarcou tudo. E aqui chama a função print integer. Então vamos testar agora. Agora a gente tem o main e tem a função. Então a priori é para não dar errado mais. Então vamos ver o que ele vai ter que fazer. Ele vai ter que imprimir, olha lá, o número é 45, que é o resultado desse print aqui. Vejam, eu disse para vocês que é fortemente tipado. E que quando, aqui nesse caso, né, a gente faz a inicialização junto com a declaração da variável, ele adivinha, né, o tipo da variável. Então se eu fizer isso aqui agora, né, colocar o 45 entre aspas simples aqui, vai acontecer uma coisa bem interessante. Olha só, ele deu um erro aqui, tá certo? Então a mensagem de erro que está colocando aqui, ó, ele fala assim, que um argumento do tipo string não pode ser atribuído a um parâmetro que é inteiro. Ok? Então vejam, ele conseguiu adivinhar aqui nesse caso, né, se eu coloquei um conteúdo que está entre aspas simples, né, entre apóstrofe, ele atribui isso a um string. Então quer dizer que número agora passou a ser do tipo string. Perfeito? E aí essa função aqui, ela só pode receber um valor do tipo inteiro. Então veja que essa tipagem que ele faz ali quando ele compila o código, então quer dizer que número nessa versão aqui ele vai ser string sempre, né? E o parâmetro número A ele é do tipo inteiro. Então eu não posso fazer essa atribuição direto, ok? Então por isso que a linguagem Dart ela é fortemente tipada. Então ela não permite que você atribua valores de tipos diferentes a variáveis. Então um tipo inteiro só pode receber valores inteiros. Bom, então como a gente acabou de ver no exemplo 2, o Dart é uma linguagem estaticamente tipada, né, ou tipificada. Então uma linguagem tipificada ou tipada ou fortemente tipada é aquela que permite a declaração de variáveis de tipos específicos. Ok? Então significa que apenas um tipo de dado pode ser armazenado na variável. Então, os tipos básicos fornecidos pelo ambiente do Dart são number, string, boolean, dynamic, function, list, map e object. Então significa que se você definir, por exemplo, uma variável como sendo do tipo número, number, ela não vai poder receber uma string em tempo de execução. A não ser que, por exemplo, você, utilizando, né, uma instrução, você faça a mudança do tipo desse dado, passando de string, por exemplo, para número, para poder armazenar dentro dessa variável que inicialmente só poderia receber valores numéricos. Uma coisa importante de se dizer é que as variáveis elas armazenam referências. Okay? E o que é uma referência? Referência é o endereço da memória. Então nesse exemplo aqui eu tenho uma variável chamada name, né, que ela recebe um valor string bob ou bob. Beleza. Name aqui no caso ela não guarda o valor bob. Ela guarda o que? Guarda o endereço de memória aonde essa string está. Bom, o exemplo básico 3, nós vamos declarar mais variáveis. Veja, eu tenho variáveis que são do tipo numérico, eu tenho variáveis do tipo string, eu tenho variáveis que são do tipo map,
tá? E tem variáveis que são do tipo list. Observar um detalhe, que a maioria das variáveis você não precisa especificar o tipo, ok? O Dart, ele consegue identificar o tipo correto por conta da inferência de tipo. Então tá aqui o nosso código do exemplo, ok? Então eu tenho lá uma variável name, uma variável year, uma variável antenna diameter, outra flyby objects e image, ok? Tem todas essas variáveis. Então o código aparentemente está certo, né? Mas se eu tentar executar, ele vai, vamos ver o que vai acontecer. Opa, ele deu um erro. Então por que ele deu erro? Conforme eu tinha dito, olha, o método main tá aqui, ó, não foi encontrado. Como é que eu posso corrigir isso? Bom, simples, eu preciso colocar o método main aqui, né? Então eu vou colocar um void main aqui e eu vou tirar esse fechamento daqui. Um negócio interessante que também dentro do editor, depois quando a gente estiver usando o Flutter, vai funcionar é a formatação do código. Ó, você vê que não tem indentação no código, ou seja, tá todo mundo aqui bem à esquerda, né? Quando eu fizer isso daqui, olha só, ele já indentou certinho aqui, né? E o código ficou organizado. Então pronto, o erro sumiu. A ideia é mostrar que a gente fez o tempo inteiro a inferência de tipo aqui. Year é do tipo inteiro, né? O diâmetro da antena, né, que tem um valor de 3.7, é um valor inteiro, porém é um valor numérico que tem ponto flutuante. Ele consegue fazer isso pela inferência de tipo. Vocês veem então que não foi necessário eu declarar a variável usando aqueles tipos de variáveis lá. Por exemplo, year, né? Se eu fizer isso aqui, não deu erro, certo? Mas aí depois eu venho e faço isso aqui. Year igual a 1977. Olha, aceitou. Year é igual a casa. Vamos ver se ele aceita. Ó, você viu que ele não deu erro. Por quê? Como eu só declarei year aqui, ó, ele assumiu que ela era do tipo dinâmico, tipo dynamic. Tá certo? Então, quer dizer, por isso eu pude, num dado momento, atribuir a essa variável um valor inteiro e depois atribuir um valor do tipo string. Se por acaso eu colocasse o tipo para a variável, então eu vou trocar o var, vou colocar int aqui na frente, assim, tá? Para dizer que year agora ele é do tipo inteiro apenas. Ó, então veja que aqui, ó, o erro agora apareceu. Então um valor do tipo string não pode ser atribuído a um valor do tipo inteiro. Então aqui agora, ó, se eu fizer isso aqui, né, eu estou dizendo que essa variável só pode receber inteiro. Então a atribuição de variáveis desse jeito aqui, igual a palavra Voyager 1 aqui, né, na variável name, quando você faz você cria a variável e já atribui um valor a ela, é a mesma coisa de você estar fazendo isso daqui em duas linhas, ok? Então é a mesma coisa, só que você escreveu um pouquinho mais. Bom, dentro do Dart você pode controlar o fluxo do seu código usando qualquer um dos seguintes comandos. Você tem if else, você pode criar laços usando for, você pode usar laços com while ou do while, tá? Você pode utilizar break, continue, você pode criar estruturas de seleção usando switch case e você tem o assert, ok? Então tudo isso daqui é possível de você utilizar dentro do Dart. E vejam que fora alguns detalhes de sintaxe, aquilo que você já viu, por exemplo, em Java, ele vai ser sempre muito parecido com o que você vai ver dentro do Flutter e, por conseguinte, né, dentro da linguagem Dart. Tá? Bom, aí aqui vai uma dica, né? Se um objeto ele tiver que armazenar, por exemplo, informações de tipos diferentes em tempo de execução, aí você pode criar uma variável, né, ou um objeto,
do tipo Object ou Dynamic. Então, esses são os tipos utilizados quando uma variável ou um objeto ele não pode, por algum motivo, se restringir a um tipo de dados específico.